o plano tecnológico com a dimensão da sustentabilidade, questão que tem vindo a ser desenvolvida, sustentabilidade não apenas porque se faz uma melhor combinação da dimensão económica, social e ambiental, como também sustentabilidade no sentido de ser capaz de pensar no que estamos a criar para as gerações vindouras. E neste contexto de aplicações mais concretas da apropriação a nível do território, em particular, eu gostaria de, enfim, utilizando a facilidade da intervenção anterior, de reforçar algumas dimensões da aplicação e apropriação do plano tecnológico. Um primeiro nível ao nível das próprias finalidades da governação local. E das finalidades, quer quando estamos a falar das suas competitividades, quer quando estamos a falar da qualidade de vida, quer mesmo quando estamos a falar da maior coesão social e da resposta aos problemas de exclusão. E temos aqui, de facto, um conjunto de desafios onde a inovação e a tecnologia são, como percebemos, vitais. Competitividade, e nomeadamente em regiões como o Algarve, mas cada uma tem a sua especificidade, competitividade que exige partir-se dos recursos locais, das capacidades locais, quer capacidades físicas, o seu território, o mar, etc., quer capacidades que têm a ver com as suas competências, mas partindo dessas capacidades, a competitividade não se faz hoje e não se faz em territórios como o nosso país ou em territórios como esta região, sem inovação. E sem inovação nas mais diversas áreas económicas, inovação nas empresas, inovação porque as empresas se ligam fortalecendo a sua posição na escala de valor, competitividade nos setores, exige de facto capacidade de uso reforçado da tecnologia e da inovação. Mas também inovação ao nível do território, nomeadamente ao nível das questões ambientais e energéticas. Hoje de manhã ouvíamos falar aqui das respostas ao nível da água temos muitas outras respostas onde a questão do uso das tecnologias, porque de facto quando falamos de tecnologias estamos bem a falar muito de tecnologias de informação e comunicação, porque elas são suporte de toda a atividade económica e social, mas também não podemos esquecer que estamos a falar de tecnologias de produção, de tecnologias aplicadas e desenvolvidas em função das diversas áreas e dos diferentes desafios. Por outro lado, aplicação ao nível do desenvolvimento social dos territórios, e basta nós de facto olharmos aos desafios que se colocam ao nosso tecido social, nomeadamente com coisas tão simples como o percurso profissional, o sucesso no emprego e no trabalho faz-se hoje pela progressão numa carreira essa para a qual é determinante o posicionamento ativo de cada um de nós, mas é determinante alguns fatores básicos que há meia dúzia de anos não estavam claramente tão presentes, como seja, por exemplo, o domínio de facto da tecnologia como ferramenta, a tecnologia a significar o computador, a pertença às redes, a utilização de todos os meios de diálogo e de comunicação, a substituir aquilo que era quase a caneta e o livro para os nossos para os meus avós, um pouco ainda para os meus pais, o que significa também, dentro daquilo que começava por dizer no início, que se isto é uma oportunidade, é também um risco, porque quem não estiver aí corre o risco de exclusão, corre o risco de não conseguir fazer um percurso que seja minimamente satisfatório e às vezes corre mesmo o risco de não avançar, de não conseguir ter um fator tão simples como o emprego, como um fator decisivo de inclusão, mas também questões tão simples como o domínio de uma segunda língua, sendo dominante no domínio de inglês. Ninguém hoje consegue fazer um bom percurso profissional sem este tipo de capacidade, digamos. E, portanto, há aqui um desafio de equilíbrio, nomeadamente também nos territórios, entre, num braço da balança, as competências e as capacidades, os talentos, do outro lado, o desenvolvimento do tecido económico, a procura, com um equilíbrio que tem que ser corretamente gerido e pode mais facilmente ser gerido ao nível local
e comunitário do que ao nível de dimensões mais vastas, como o próprio nível nacional. Mas também exigência e desafio no uso das tecnologias, na forma como intervimos e as autarquias intervêm com diferentes formas, nomeadamente exercendo o seu papel de regulação em diversos domínios, exercendo o seu papel de fomento do desenvolvimento económico e social, proporcionando a outros que atuem e atuem melhor, ou de prestação de serviços. E em qualquer um destes domínios não é possível hoje um bom desempenho sem um uso intensivo das tecnologias. Não é possível regular-se o desenvolvimento urbanístico e a construção sem um forte suporte de sistemas de informação e de sistemas de comunicação entre os regulados e o regulador. E hoje os nossos cidadãos já não se compadecem com tempos de resposta com que vivemos durante algum tempo e ainda nos confrontamos com alguma rigidez nessa matéria. Mas também ao nível do fomento é preciso ter critérios. Se de facto, portanto, o desenvolvimento económico se tem que fazer partindo das potencialidades, mas olhando ao futuro, as nossas atividades têm que inovar e o nosso fomento nas atividades produtivas, nas atividades criadoras de valor, tem que obedecer ao critério da sua própria sustentabilidade, da sua capacidade de inovação e de acompanhar os novos desafios. O mesmo relativamente à prestação de serviços, e vimos aqui alguns bons exemplos de como se pode responder aos problemas, à prestação de serviços de forma mais célere e com maior qualidade, desde que, de facto, tenhamos uma população mais qualificada, com maior capacidade de acesso